A gente tem uma esquerda rica, elitista, que não acredita em Deus, não pensa a família igual muita gente pensa. E ao mesmo tempo, se o Lula morre, o que sobra pra gente? Essa é uma pergunta que eu me faço. E eu acho que é uma pergunta que você também deve se fazer. Se o Lula morrer, o que vai acontecer? A gente vai falar sobre isso e tentar entender o que é a esquerda no Brasil, como a gente consegue alcançar mais gente, ou se é que a gente tem que alcançar mais gente. Esse monte de questão a gente vai discutir agora. Saiu uma pesquisa na Quest semana passada falando que a esquerda ela não é exatamente um monte de comedor de mortadela, que foi mais ou menos aquele estereótipo que a direita tentou colocar nas pessoas de esquerda durante um tempo. Que o pessoal de esquerda era tudo pobre, comendo mortadela, e isso meio que associa o pessoal de esquerda a gente que vagabunda, não trabalha, não sabe o que é a vida. A pesquisa Quest, que foi feita semana passada, revelou que os 5% que são militantes e que pertencem a esse espectro da esquerda são pessoas que boa parte delas ganham mais de 10 mil reais. Mais da metade tem formação universitária e quase a metade não professa fé alguma. São pessoas que moram em bairros de classe média para classe média alta. São pessoas que têm acesso à cultura, teatro, à arte, livros, viagens para o exterior. É uma elite cultural, é uma elite também econômica, porque ganhar 10 mil por mês não é para todo mundo. A esquerda brasileira ela não é uma coisa só, ela é um monte de coisa. Tem a esquerda que está no campo, tem a esquerda que está na favela, tem a esquerda que está no Leblon. Existem muitas esquerdas. Eu posso me declarar de esquerda, mas eu vejo o Brasil por um ângulo. Você pode se declarar de esquerda e ver o Brasil por outro ângulo. Do ponto de vista político e pragmático é ruim, porque a gente não consegue nunca focar numa única coisa para promover algo. Para algumas pessoas, a prioridade deveria ser o desenvolvimento econômico e industrial, já que o Brasil se desindustrializou desde a década de 90 para cá. Talvez a prioridade da esquerda hoje seja não permitir que a extrema-direita volte ao poder. Será que a gente consegue sobreviver a um movimento político que se baseia na existência de uma pessoa? Se amanhã o Lula morre, Lula vai morrer. O que vai sobrar para a esquerda brasileira? Se só o Lula consegue juntar a gente e mais nada consegue juntar a gente, o que a gente é? Se você parar para pensar no campo opositor, que é da extrema-direita, o que une a extrema-direita? Muita coisa. Por exemplo, a ambição pelo dinheiro. Os coaches vêm dizendo que você pode empreender e ganhar milhões. Todo mundo quer ganhar dinheiro. E eles prometem muito dinheiro. Então as pessoas se unificam em torno desse discurso. Por exemplo, os imigrantes são um problema. E aí o medo é criado, todo mundo cola no medo e todo mundo fica junto. A droga é um problema, e o aborto é um problema. Os comunistas são um problema. E aí chega a igreja e a igreja amarra tudo. Então parece que a extrema-direita é mais coesa, e de fato ela é. Então é um grupo mais pragmático, mais focado numa coisa, mesmo que essa coisa seja uma terra plana. Essa semana eu tô vendo uma série argentina lançada esse ano na Prime Video chamada Menem, o show do presidente. É a história de Carlos Menem, presidente eleito em 1989 e ficou 10 anos na Argentina até 1999. A história dele é incrível. Ele começa a abraçar pessoas lá no campo, bate em cada porta, pede voto, se aproxima das pessoas, faz trabalho de base, só que ele era um picareta. E as pessoas que estavam com ele também eram picaretas. Essa série, ela lembra muito Milei, que nada mais é do que um cara que inclusive usa costeleta grande igual o Menem, que inclusive não cortou a costeleta porque ele queria ser lembrado como um astro de rock, alguma coisa assim, coisa que o Milei faz, canta e etc. O Milei é um grande palhaço, ele é um picareta. E parece que essa picaretagem, esse medo de interpretar o palhaço, ele não tem. Ele interpreta o palhaço, mas ao mesmo tempo ele se aproxima do povo.
Porque o povo sem educação crítica, e tanto na Argentina como no Brasil, a nossa educação na América Latina como um todo está muito destruída, as pessoas gostam do cômico, as pessoas gostam do que está fora da curva, de quem não tem vergonha de ser camelô. Então eu acho que essa extrema-direita, ela não é exatamente a malvadona, ela é, mas ela não é elaborada dentro de um grande laboratório, numa ilha de gente malvada. Ela é feita por um monte de picareta que está apostando naquilo que dá certo. Enquanto que a esquerda, e aí mora o nosso problema, a gente não é acessível. A gente não gosta de ver TV, não gosta de ver novela, não gosta de evangélico. Então, para ser da esquerda, você tem que ser uma pessoa que fala tudo certinho, que pontua tudo certo, que lê os últimos estudos, que tá super bem adequado, sabe, que não toma carão de ninguém, não toma close de ninguém e tá por dentro de tudo. Quando o Bolsonaro fala Deus, pátria e família, ele tá falando de 3 coisas que são importantes pro pobre. A fé que ele tem, porque se você mora no Leblon, você pode ser ateu, mas se você mora na Nova Holanda, você, na divisa com a Baixa do Sapateiro, você tem que acreditar em alguma coisa, meu amigo. Deus, pátria, você precisa ter pátria, você precisa ter pertencimento, você precisa ser de algum lugar, o território. E família, eu conheci dezenas de mulheres de morro, que a única coisa que elas tinham era a família delas. E a gente na esquerda às vezes debocha desse conceito, mas é que a gente desconsidera o conceito tradicional de família, que não é nem porque a gente acha que é certo ou errado, mas é porque existe uma parte da população que está tentando ter esse conceito e são pessoas que são atravessadas pela violência. Quantas pessoas no morro não conseguem ter uma família porque o pai ou a mãe morreu? E aí vem Bolsonaro e creu. Mas eu acho que a gente deveria parar para aprender alguma coisa com a extrema-direita. Não sobre ser fascista, mas qual a estratégia que eles estão usando. O Menem, o presidente da série na Amazon Prime, o Menem, ele era muçulmano. E no tempo que ele assumiu, 1989, não podia ter presidente muçulmano na Argentina, tinha que ser católico. Ele se converteu ao catolicismo para poder ser presidente. Pensa comigo, ele era um neoliberal. A política, gente, é sobre ter poder, não é sobre ter razão. Sabe a coisa da realpolitik? Política é sobre ter poder. Será que alguém da esquerda hoje estaria disposto a se converter à igreja evangélica para assumir um mandato de presidente, se isso fosse preciso? Isso que eu estou falando de crítica à esquerda já foi falado por muita gente. Mano Brown, Safati, Chavoso, eu já falei muitas vezes, e parece que não bate em lugar nenhum, porque a esquerda é isso, ela é múltipla, e esse é o problema. Cada vez mais o mundo vai caminhando para um afunilamento ideológico de extrema direita e a esquerda está perdida ainda. Está preocupada com algumas pautas que são importantes, mas não pautas prioritárias e pragmáticas. Essa reflexão é importante, eu acho que você deveria também assistir essa série. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, meu nome é Anderson França. Entre para Bunker, bnkr.cc e participe dos debates com a gente lá. Até o próximo vídeo, valeu!